Eu vou conversar agora e tenho um prazer de conversar com o Coronel Tadeu, que é deputado federal por São Paulo, e eu vejo sempre aqui participando dos programas com a condução do Alexandre Pitoli. E, Coronel, hoje eu estou aqui substituindo o Pitoli, mas um prazer falar com o senhor e conversar e discutir temas importantes aqui para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Auriverde. Bom dia para todos vocês. Tá indo bem de âncora aí. Estou gostando do trabalho, hein? Muito obrigado, Coronel. E eu tô aqui com o Borgo também, que tá me ajudando. Sozinho não consigo, o senhor sabe. Eduardo Borgo conosco aqui também. Grande, Coronel Tadeu, bom dia. Já está aprovado e o Pitoli que põe as barbas de molho. Eu falo assim, os ouvintes, né, os entrevistados, os ouvintes, eles ganham um ponto, aliás, perdem, né, porque o Pitoli é um gênio, é um monstro da comunicação. E é óbvio que a gente luta aqui para chegar ali um pouquinho perto. Mas, por outro lado, os ouvintes, eles ganham, né? Porque, como o Pitoli diz, é um ogro, né? Um a menos que acaba aparecendo. O Hélio é mais bonitinho, mais arrumadinho, né? Então bom, quer ter uma feiçãozinha melhor, né? Ô, Coronel, lá em casa minha avó dizia que bonitinho é o feio arrumado, né? Então... Coronel, mas é uma satisfação estar com vocês aqui nessa sexta-feira. Um bom dia para todo mundo, para todo mundo que Prazer todo nosso. Prazer todo nosso em receber o senhor aqui. Eu queria já começar falando do tema principal, né, Borgo? Que é a anistia e a anistia que está sendo discutida e que está ganhando cada dia novas proporções. Aliás, isso que eu já queria conversar com o Tadeu já direto, porque já não sei nem mais se é anistia, né? Porque os três patetas lá que apareceram, o Michel Temer, o Aécio Neves e o Paulinho da Força, né? Que dizem que estão trabalhando para pacificar o país. Agora, Coronel, eles mudaram até a nomenclatura, né? Eles não estão mais colocando como o PL da anistia, eles estão falando o PL da dosimetria, que não tem nada a ver com anistia, né? Como é que o senhor vê esse PL da dosimetria, Coronel? Infelizmente, o relator deveria ser eleito pelo plenário, mas não é, né? O Hugo Mota, ele acabou escolhendo a decisão dele, sinceramente não sei nem de onde ele acabou tirando o nome do Paulinho, mas se a gente for analisar o Paulinho, ele tem um espectro todo de centro-esquerda, mais para a esquerda do que para o centro, bem mais para a esquerda, já participou do governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, então ele tem tudo a ver com a esquerda. E você escolhe uma pessoa desse jeito, você escolhe uma pessoa com esse espectro político, você não está buscando uma pacificação de jeito nenhum, você está justamente provocando ainda mais um acirramento ainda maior entre esses dois espectros políticos. E é o que a gente vai encontrar pela frente quando ele apresentar o substitutivo desse PL. Ele tem uma responsabilidade muito grande, tem que agir com bastante equilíbrio, com bastante imparcialidade, mas fica difícil acreditar que isso possa acontecer nas mãos do Paulinho da Força, uma vez que a gente conhece o passado dele sendo de esquerda mesmo. Então é muito ruim para nós aqui da direita, né? A gente sabe que, e pelo discurso dele, a gente sabe que um sujeito que quer tentar agradar todo mundo não agrada ninguém. Isso é fato. E ele diz, claro que ele não é que ele vai conversar, ele tem que conversar com todos os partidos, tem que conversar com os deputados, não só com os líderes, mas ouvir os deputados para ver exatamente a temperatura que está esse assunto dentro do Congresso e principalmente fora. É uma bomba, porque ele pode acabar enterrando o seu futuro político de vez, sabendo que 60%, 70% da população hoje é de direita e esperam realmente uma solução para esse caso. O que não dá é para você ficar com esse rigor extremo que o Supremo Tribunal Federal tem praticado, e todo mundo está vendo, isso é um rigor extremo. Ninguém aqui está falando de passar a mão na cabeça de ninguém está falando aqui de querer inocentar absolutamente nenhum culpado. Quem quebrou, que pague, quem bagunçou, que pague também. A gente sabe que nós vimos pelas imagens que tivemos vários comportamentos estranhos, comportamentos criminosos, mas a grande maioria não fez absolutamente nada e está aí sendo punida com mais de 14 anos de prisão.
quando a gente vê que nenhum bandido que mata, estupra, rouba, consegue ganhar mais do que 8 anos de prisão, está aí os brasileiros sendo apenados dessa forma. Então, é de causar, às vezes, até indignação a escolha do relator. Poderia ser outra pessoa, há tantos quadros dentro da Câmara dos Deputados, bem melhor, né, bem com posicionamentos até mais ponderados, mas, infelizmente, agora, decidido que é o Paulinho da Força, a gente vai ter que conversar com ele mesmo de todas as formas para trazer o texto cada vez mais para a balança, né, para o equilíbrio que essa balança tem que ter. O Coronel, o regime de urgência foi votado, acho que no dia 17, né? Quarta-feira. Isso, anteontem. Anteontem. Isso ali, bem tarde da noite. Logo no dia 18, no outro dia, inclusive nós estávamos entrevistando até o Coronel Meira, ontem por volta das 10 horas da manhã, e o Coronel Meira tinha esperança de que outro deputado fosse indicado ali como o relator, né? Mas naquele momento a imprensa já anunciava o Paulinho da Força. Ontem mesmo, o Michel Temer deu algumas entrevistas e ele dando à imprensa, noticiando que já teriam se reunido com o Lula, tá? Porque teriam que articular um projeto que não fosse vetado pelo Lula, como se não tivesse a possibilidade de derrubar o veto na Câmara, né? E também há informações que já conversaram com pelo menos 2 ministros do Supremo, acertando um texto, um relatório, isso está na Folha de São Paulo, aonde não seria declarado inconstitucional pelo Supremo. Tudo isso, quer dizer, votaram no dia 17. No dia 18 vem a indicação logo pela manhã do Paulinho da Força. E já conversaram com o ministro do Supremo e com o Lula, quer dizer, o Paulinho da Força, na verdade, não foi mais para adequar uma situação que já estava, já tudo organizado, não foi já por isso que o Hugo Mota colocou em pauta a urgência, ou seja, sendo mais específico. Isso aí não é uma farsa, ô, Coronel? Olha, não acredito que tenha um jogo já combinado, mas que tenha um jogo sendo jogado, aí sim. Isso não é nem de acreditar ou não acreditar, é fato. O problema grande do país hoje é que nós temos 2 poderes praticamente em conflito, Congresso e Supremo Tribunal Federal. E não é por conta da anistia. A anistia é apenas um ingrediente nessa briga de instituições que está acontecendo. Por várias vezes, o Supremo Tribunal Federal saiu das suas 4 linhas e invadiu a competência do Congresso Nacional, por várias vezes. E agora vem uma ameaça que, se o Congresso votar um projeto de anistia, o Supremo poderá simplesmente rasgar esse projeto e dizer isso não vale e pronto, e está acabado. É o fim da picada. Nós estamos vivendo... E o duro é que, se o Supremo fizer isso, qual é a força que deveria ir para cima do Supremo para poder frear esse tipo de comportamento? Seria o Senado Federal, e legítimo, dentro das 4 linhas. Olha, vocês não vão fazer isso de jeito nenhum. Se for fazer isso, nós vamos ter que... O certo seria, nós vamos ter que derrubar todos vocês, né? Vamos ter que abrir processo contra todos vocês, por usurpação. Vocês estão aí para guardar a Constituição e não para ficar usurpando funções legislativas que são constitucionalmente prerrogativas do Congresso Nacional, e nós estamos fazendo isso. Nós aqui podemos mudar a Constituição, nós aqui podemos fazer as leis que nós queremos, né? E ninguém pode interferir. E isso não tem acontecido. Então, esse é um grande problema hoje a se resolver. Agora, eu não sei se você tem esse dado ou não, eu andei verificando, Borgo. Ontem, na parte da tarde, existe dentro do Supremo Tribunal Federal mais de 90 processos contra parlamentares, entre deputados e senadores. Olha o jogo como é que fica, Borgo. Esses 90 e tantos deputados e senadores que têm seus processos dentro do Supremo Tribunal Federal, né, eles passam a ser ameaçados pelo Supremo caso haja alguma discordância ou haja algum enfrentamento contra a Suprema Corte. Quando eles deveriam estar andando com esses processos, eles simplesmente deixam em cima da mesa
para virar uma moeda de troca ou virar uma arma de ameaça mesmo a esses parlamentares para controlar o voto deles. Olha onde nós chegamos. Então está tudo errado. Quando a gente fala que isso aqui é o país que precisa fechar e começar de novo, não é brincadeira, não. Precisa fechar mesmo e começar do zero novamente. Passar régua. E olha que ponto chegou, mas é claro que vai chegar. Uma coisa que começa errada vai terminar errada. Uma hora vai desmoronar de tudo quanto é jeito. Porque hoje nós estamos vendo na política, participando da política, pessoas que não concordam com isso. Pessoas que querem combater a corrupção, querem combater esse tipo de comportamento. O sujeito erra, comete um crime e depois é, digamos assim, apadrinhado pelo Poder Judiciário. Então esse é um grande problema que a gente está vivendo hoje, que é essa quebra da harmonia entre os poderes, em especial entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E aí, é claro que a hora que isso estourar, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí entra o Michel Temer agora, junto com o Aécio Neves, para dizer que a gente precisa buscar uma pacificação. Não é pacificação, não. É buscar justiça. Pacificação, coisa nenhuma. Pacificação, para não dizer outra coisa, né? É um verdadeiro absurdo você querer falar numa palavra. A política nunca foi pacificada. A política sempre foi de embates. Sempre. A vida toda. Eu faço política há mais de 40 anos. Sempre foi de embates. Mais acirrados, menos acirrados. Por que não buscaram pacificação quando o MST começou com essa história de invadir fazendas, em especial aqui em São Paulo, lá no Pontal do Paranapanema? Por que não falaram em pacificação lá atrás? Quando começaram, o PT começou a fazer as suas greves depois de ter sido fundado e quebrando fábricas e arrebentando tudo por aí. Por que não falaram em pacificação em 1983, Borgo? 1983, quando quebraram o centro da cidade aqui de São Paulo. Pouca gente lembra disso. Mas eu tinha ali meus 17 anos e estava ali no centro da cidade, vendo aquela quebradeira toda sendo feita pelo sindicato dos bancários naquela época. Por que não falaram em pacificação em tantos momentos da história, onde a gente viu quebra-quebra para tudo quanto é lado? E agora, por conta de uma manifestação democrática, onde meia dúzia saiu quebrando indevidamente os prédios públicos, por conta de uma manifestação democrática, agora acham que isso é atentado ao Estado Democrático de Direito. E o que foi feito lá atrás, então, em 2016, pelo MST, quando pediram a queda do Michel Temer, isso não é também atentado contra o Estado Democrático de Direito? Então, isso, falar em pacificação é uma verdadeira palhaçada o sujeito que faz um negócio desse. É justiça, é buscar justiça mesmo. Porque essas pessoas, uma escrita com batom virou 14 anos de cadeia. O bandido mata, estupra uma criança, ganha 8 anos, 6 anos, e com 2 anos está solto porque cumpriu o regime fechado e já passa para o semiaberto para estuprar e matar outra criança. O sujeito é pego com 300 quilos de cocaína, nem para a cadeia ele vai. Então, essa inversão de valores é que não dá para aceitar de jeito nenhum. Então, quando eu vejo o Paulinho de imediato falando em pacificação, não tem que ter pacificação nenhuma, não. Tem que se fazer justiça com esse projeto. E qual pacificação quando o Flávio Dino acaba requentando aquela investigação da pandemia, do circo, da CPMI do circo que eles fizeram, quando é nítido que é para perseguir, é para tornar ali vários candidatos, vários expoentes da direita inelegíveis. Quer dizer, o Coronel Tadeu começou a se impor, cobrar, brigar, eles vão colocar o Coronel Tadeu, todos os candidatos da direita que estão cobrando esse circo, essa farsa que está acontecendo no Brasil, eles vão lá e incluem no inquérito da Covid, eles vão colocando para tornar essas pessoas inelegíveis. Pacificação, do jeito que eles estão matando o presidente Bolsonaro, matando todo dia, tornando o Bolsonaro refém. Isso lá é pacificação, meu Deus, é uma coisa... essa pacificação que eles querem é para que o Brasil volte àquele estado, aquela roubalheira generalizada que tinha e que a gente fique olhando BBB, jogo de futebol, mas isso não vai acontecer, né, Coronel? Não vai acontecer. E você tocou num ponto muito importante. Já que querem buscar a pacificação,
essa anistia, esse projeto precisa incluir o presidente Bolsonaro. Se é para fazer pacificação, precisa estar recaindo sobre as penas e essa perseguição que o presidente Bolsonaro veio sofrendo da justiça. Porque senão não vai buscar pacificação coisíssima nenhuma. Até porque, né, eles mudaram até a terminologia, por quê? Porque juridicamente não é anistia. Se eles vão anistiar, né, os crimes, e aí é óbvio, não ocorreram crimes, mas é outra discussão. Agora, se eles vão anistiar as pessoas como excludente de culpa de punibilidade, né, anistia é uma excludente, acabou a culpa, acabou a punibilidade, não tem mais como punir porque foi anistiado, acabou, é o perdão. Agora, se eles vão anistiar, é para todos. Por isso que acaba a gente até entrando num erro, né? Num vício, anistia ampla, geral e restrita. Quer dizer, é óbvio, né? Porque se anistia é para todo mundo. Então agora eles mudam a terminologia, que não é mais projeto da anistia, é projeto da dosimetria da pena. É óbvio que é o que eles perseguem. Eles querem diminuir a pena, mas não anistiar. Desse jeito não pacifica, né, coronel? Não, não vai pacificar nunca, Borgo, dessa forma. Não tem como, se você não corrigir os excessos que foram praticados, se você não realinhar todas essas decisões exacerbadas que aconteceram, não há como, porque o brasileiro sempre vai ficar com o sentimento, né, de castigo, de perseguição, de vingança e de jogo político. Quem é que vai trazer o Clezão de volta, Borgo? Não há mais como dizer que a gente vai querer pacificar quando a gente perdeu um brasileiro que estava preso sob a custódia da justiça, né, ser negado o tratamento de saúde dele e ele vem a falecer dentro de uma prisão. Eu pergunto, quer pacificar? Então começa a pensar numa uma indenização da família do Clezão, no mínimo muito generosa, porque tem muito vagabundo sem vergonha hoje ganhando indenização por não ter feito absolutamente nada, por ter tido um comportamento criminoso e hoje recebe 8, 9, 10, 11, 10 mil reais, 12 mil reais, 14 mil reais de indenização mensal por algo que a gente nem entende exatamente como é que aconteceu isso. E o governo paga essas indenizações. O povo brasileiro tem que contribuir os seus impostos para pagar essa cambada de vagabundo que lá atrás quiseram tumultuar o Brasil. Eu me refiro aos anos de 64, 65 e por aí vai. Então, Borgo, como é que você quer falar em pacificação? Essa palavra tem que ser banida nesse momento quando se fala de PL da anistia. Nós temos que falar sem injustiça. Nós estamos aqui buscando justiça. E eu diria até mais, né? Quando a gente, juridicamente, tem que ser extinta essa pena. A ficha de cada brasileiro tem que ser limpa, porque senão vai sempre constar na certidão criminal do sujeito que ele foi condenado, mas ele foi anistiado. Não é isso, não. Para mim, isso não resolveria de jeito nenhum, né? Para mim, resolve é ter o cara livre novamente, com a sua ficha criminal limpa e ele tendo a sua liberdade devolvida, porque o que fizeram foi muito cruel com centenas de brasileiros, nesse caso todo das manifestações do 8 de janeiro. Coronel, gostaria de fazer só uma última pergunta em relação ao desembarque do União Brasil do governo. Como que o senhor avalia isso? O senhor acha que isso tem algum efeito prático de imediato ou a médio prazo? Bom, já é esperado que os partidos que não se identificam com a esquerda, num determinado momento, sairiam do governo. Isso, a gente sabe que isso acontece em todos os governos. Os partidos não estão lá para ficar ajudando o povo brasileiro de jeito nenhum. Eles estão lá para ficar se ajudando. Buscando dinheiro. Declaradamente buscando dinheiro, espaço político e visibilidade. Isso, inclusive, isso para mim é falta de ética. Se você defende uma bandeira, você jamais pode envergar outra. E não é isso que a gente vê na política brasileira. A política brasileira, ela é nojenta justamente por esse tipo de comportamento.
política brasileira, ela às vezes cansa o brasileiro porque elas acabam vendo na campanha o sujeito fazendo uma coisa e depois fazendo outra completamente diferente, se vendendo, se entregando por cargos, orçamento e por aí vai. Mas já era esperado. Já era esperado. Eles sugaram o governo em 2023, 2024 e até a metade de 2025. A hora é se desvincular e vir com a cara lavada na campanha o ano que vem, dizendo que está pensando no povo, que vai trabalhar pelo povo, vote em mim em 2026. É isso que acontece. É isso que acontece com os partidos no Brasil, infelizmente, porque não há ética nenhuma. Então, o que eles deveriam fazer é ficar dentro do Congresso Nacional, votando. Se concorda, vota sim, se não concorda, vota não e pronto. Mas não. Então, quanto à saída e todos os partidos que, acredito eu, não fizeram campanha com o Lula em 2022, muito provavelmente abandonarão seus cargos, né, a partir de agora, porque já estamos numa reta final das eleições, estamos aí a 376 dias da eleição, e a tendência é que isso vá acontecendo. Não acho prematuro a saída desses partidos, não. Daqui para frente vai haver uma escalada de abandono mesmo. O PT deverá ficar somente com os partidos da esquerda e deverá disputar essa campanha o ano que vem, da mesma forma que disputou em 2022. Coronel Tadeu, deputado federal por São Paulo conosco, quero agradecer a presença do senhor sempre aqui e sempre muito solícito a nossa reportagem. Agradeço muito pelas suas informações, pela sua avaliação, que é sempre muito bem-vinda aqui à audiência da Auriverde. Obrigado, Coronel. E parabéns ao novo âncora. Muito obrigado, Coronel. Um abraço para o senhor. Abraço. Um abraço para todos vocês. Boa sexta-feira, gente. Obrigado. Valeu. Fique com Deus.